Olá, boa noite. A tragédia de Brumadinho tem movimentado o Brasil em torno de uma discussão envolvendo polêmicas ambientais. Desenvolvimento e sustentabilidade conseguem conviver juntos? Quais as bombas-relógios ambientais que temos na região? A cava subaquática de Cubatão pode ser uma ameaça ao meio ambiente? Quem explica esses e outros assuntos é Mariângela Oliveira, professora do Centro Universitário São Judas Tadeu. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Prazer estar aqui. E também Alessandro Gama, gerente-geral de portos da VLI. Boa noite, Gama, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que tem movimentado a imprensa nos últimos dias. Na sua opinião, professora, o rompimento da barragem foi crime ou foi acidente? Na minha opinião, ou as duas coisas? Foi descaso e completamente... Eu não consigo nem entender, eu não uso nenhuma palavra crime, porque eu acho que não foi intencional, ninguém tem intenção de matar pessoas, mas as pessoas às vezes subestimam os processos naturais, subestimam a natureza. Então, construir barragens já são procedimentos obsoletos, né? Hoje em dia já tem várias tecnologias até para a própria exploração do minério de ferro. E dentre os métodos construtivos, a barragem de montante, que foi a que foi utilizada, assim como a de Mariana, elas são as mais perigosas. Elas são as mais rápidas, as mais fáceis de construir, mas elas são as que têm mais risco, né? Somado a isso, você tem várias questões como ocupação, a própria sede da Vale está abaixo, ou seja, a jusante da barragem. Área de risco, quer dizer, nem eles perceberam isso, porque as pessoas contam que isso não vai acontecer, sabe? Você acha que nunca vai acontecer com você, acontece com os outros. Mas é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade, então. Nesse sentido, sim. Ocupação de margens de rios. Então, assim, eu não vejo não vejo isso como um crime. Eu vejo como uma grande fatalidade, resultado de um descaso, de uma despreocupação, de um pouco caso que se faz dos processos. A gente teve um prenúncio na época em Mariana, alguns meses antes, né? Quer dizer, não foi apreendido nada em relação a isso, porque a gente está falando da mesma empresa, né? O mesmo procedimento. O que precisa acontecer para serem tomadas atitudes agora em vários outros locais? Eu acho que precisava acontecer o que aconteceu, porque Mariana, o volume era muito maior, né? Mais de 50 milhões de metros cúbicos, sendo que no rompimento saiu aproximadamente 47 milhões de metros cúbicos. A de Brumadinho são 12 milhões de metros cúbicos, então o volume é muito menor. Só que o vale é muito mais fechado, né, muito mais encaixado. E o agravante de ter morrido muito mais pessoas do que em Mariana foi o fato da própria sede estar abaixo da barragem. Né? Então, a maior parte das pessoas que morreram faziam parte da própria empresa, né? Então, por isso que é um total, assim, descaso, pouco caso. Eu não digo que é desconhecimento, porque as pessoas são bem informadas. É uma empresa que você tem engenheiros, geólogos, pessoas bem informadas. Mas eu acho que as pessoas não acreditam, às vezes, que vai acontecer, sabe? Mas elas sabiam dos riscos que corriam? Sim. Se você constrói um método construtivo que você sabe que já é o mais perigoso. É o mais rápido, mais né? barato. O mais barato, mas é o mais perigoso. Outra questão, até não foi coincidência, mas esses dois projetos que eu orientei na faculdade, no curso de Engenharia Civil, os alunos fizeram um levantamento justamente sobre as barragens de rejeito no Brasil, né? Depois de Mariana. Então foram 2 anos que eles fizeram de pesquisa. E nesse trabalho deles, eles fizeram uma relação que justamente eles conseguiram os dados no relatório sobre risco de barragens que teve de 2015 e mostrava que tinha uma relação do risco, do aumento de risco em relação aos caminhões. Então, assim, a capacidade de abastecimento das barragens aumentou, né? Porque os caminhões têm uma capacidade muito maior. Né, eles conseguem transportar mais rejeitos mais rapidamente do que se era. Então, a partir da década de 80, piorou muito, entendeu? Então, ou seja, porque assim, no processo construtivo, você vai construindo cada dique e quando você alcança quase a altura daquele dique, do limite, você vai e constrói um novo dique, né? E vai construindo em cima do próprio rejeito.
Aí, como vai aumentando a capacidade dos caminhões de em menos tempo preencher aquele lugar, então não dá tempo secar, nem evaporar aquela água, nem assentar direito. Então você constrói um dique em cima do material plástico. É um material de uma granulometria muito fina, né? É uma lama, por isso que forma a lama. Então você construir um dique em cima dessa lama, em cima do material plástico mole, né? E vai construindo cada vez mais diques, e numa área menor, porque a barragem de montante, vocês já devem ter visto isso na empresa, está mostrando direto. Né? Hoje em dia não são mais só os técnicos que têm acesso a essas informações, mas mostra. Então você tem o dique aqui, aí outro dique vai avançando, aí outro dique vai avançando. Então, na verdade, você está diminuindo até a dimensão do reservatório. Né? Você está estreitando e você está cada vez colocando mais material aqui dentro e o dique vai ficando no final nessa posição. Então, você gera uma pressão muito grande aqui. É diferente se fosse o método construtivo de jusante, que aí é para fora. Então, você construiu aqui, você construiu aqui, você construiu aqui. Então, você coloca o dique em cima de um terreno, de um material mais estável. Firme, né? Mais firme. Entendeu? Você acha que, de alguma forma, essa tragédia poderia ter sido evitada? Eu acho que, sinceramente, do jeito que estava, não. Assim como várias outras correm o risco. Minas Gerais tem que estar todinho em alerta. Porque o local era muito perigoso. Então, como poderia ter sido evitada? Se não tivessem construído essa barragem, se não tivessem colocado a população ali. Hoje, a senhora acabou de falar de vários outros locais no Brasil, principalmente em Minas, que correm esse risco. Aqui na nossa região, algum local corre risco? Desse nível, não. Não, nenhum, graças a Deus. Porque é muito particular. Primeiro que a exploração de minério de ferro, o rejeito é muito fino. É uma barragem imersa, fora, externa, né? No alto de uma bacia de drenagem, de um vale, na parte mais alta do vale. Então, você tem todo o vale abaixo, né? Que se torna área de risco. Então, as áreas de risco, elas sempre estão abaixo daquela área onde foi construída a estrutura. Não é uma estrutura rígida, é feita do próprio material do aterro. Então, é diferente de uma barragem, de uma hidrelétrica, que ainda assim correm riscos, mas são estruturas de concreto, né? Então, é outro método, outro material. Então, o material não é um material, eu sempre achei loucura o uso que eles fazem de assim, usar o próprio material, um material que não dá estabilidade nenhuma. Então, isso já é um risco. E aí, construção da sede abaixo, ocupação, sítios, moradores na margem do córrego, na margem dos rios. Então, as populações ribeirinhas, a ocupação em margens de rios, elas sempre estão em área de risco. A gente vai ainda falar no próximo bloco sobre a questão da cava de Cubatão, Gama, mas você acha que essa questão toda da preocupação ambiental agora é o quê? É o assunto do momento e as empresas estão preocupadas com isso? A gente percebe, como um empreendedor, vamos dizer assim, que os requisitos ambientais para qualquer empreendimento, eles têm sido cada vez mais rígidos ao longo dos anos, né? E lê-se muito, inclusive, que a legislação brasileira ela é uma das mais rígidas do mundo. Então, a gente percebe isso, essa rigidez, esses requisitos se aprimorando. E é natural, porque a gente percebe que a comunidade, de uma certa forma, também, ao longo do tempo, vem se conscientizando para questões ambientais e a legislação nada mais faz do que acompanhar esse nível de preocupação. Então, a gente percebe, sim, um crescimento aí no interesse das pessoas por questões ambientais. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre crimes ambientais. Nós voltamos em instantes. Até já. Unida está de volta e o nosso assunto de hoje são as tragédias ambientais e eu converso com Mariângela Oliveira, professora do Centro Universitário São Judas Tadeu e também com Alessandro Gama, gerente-geral de portos da VLI. A gente está falando sobre a tragédia de Brumadinho, mas eu também gostaria de tocar num assunto que muito se discute hoje, que é a questão da cava subaquática de Cubatão, que depois do evento de Brumadinho ganhou muita repercussão aqui na região. Então, Gama, eu gostaria que a gente começasse a explicar para os telespectadores o que é essa cava subaquática e se ela realmente oferece risco. A cava não oferece risco e é simples de explicar como é que é uma cava, né? A cava é como se fosse um recipiente, óbvio, grande recipiente com água, né? Se
A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, quando a gente vai na praia com as crianças, ou mesmo em casa é possível fazer essa experiência. Quando você tem um balde cheio de água, normalmente você está brincando ali com terra, né? Você coloca terra ou areia dentro dessa água, o que vai acontecer com o tempo, né? Essa areia ou esse solo ele vai se decantar, né? Ele vai se depositar no fundo desse balde. Então a cava subaquática é isso, né? Ela é uma estrutura construída no subsolo do leito do canal, ou seja, diferente de como a professora comentou agora, você não construiu as paredes em torno da cava, é o contrário, né? Você definiu uma geometria para dentro do solo. Aprofundou, né? Aprofundou. O formato é cônico exatamente para que você tivesse uma estabilidade desse recipiente, né? Durante a construção e evitasse que tivesse algum risco, né, de desabamento dessas paredes. Então existe uma inclinação para isso. E após você retirar todo o material e dispor no mar, você ficou ali como se fosse com um recipiente com água, onde foi depositado todo o material de má qualidade, né, com contaminantes que tinha ao longo do canal de Piaçaguera. Então hoje esse material ele foi todo depositado dentro desse recipiente e ele está em decantação, né? E talvez a próxima pergunta mas tem risco desse material sair da cava? É isolado, né, o lugar? Ele é isolado, ele é confinado, abrigado, que a gente usa o termo mais técnico, você dizer que esse material pode transbordar ou pode vazar é a mesma coisa que você dizer que a areia dentro do balde vai subir pela água e sair do balde. Então, isso não vai acontecer, não existe esse risco por conta da lei da gravidade. Então, a gente pode dizer que o risco da cava subaquática é risco zero. Risco zero. Na verdade, a CETESB até chegou a fazer uma medição, né, que foi divulgada recentemente, de 99,7%, o que é praticamente zero. Exatamente porque quando você colocou o material, ainda ficou água por cima, a gente ainda não selou essa cava, que é o que vai acontecer no futuro, exatamente porque a gente está respeitando a curva de decantação. Se a gente coloca agora, o material que está lá ele não vai suportar essa carga que vai ser colocada por cima. Então a gente tem que respeitar essa curva de decantação. Enquanto isso não acontece, você tem ali água sujeita a variações de maré, por exemplo, né, e a correntes pluviais. Não está mais sujeito a correntes de navegação, que era o que estava sujeito antes da dragagem, né? Quando esse material estava no canal, que era navegável, ainda né? Ele estava assim sujeito também a correntes marítimas, né? de navegação. Hoje não, hoje a parte superior da cava está praticamente na cota zero. É possível, inclusive, em algumas imagens com a maré baixa, ver ali todo o entorno que é de terra, é praticamente como se a cava tivesse sido construída, né, com a cota superior em terra e, portanto, você não tem tanta ação ali na parte superior dessas correntes, dessas variações de maré. Então, por isso ainda tem um percentual mínimo ali, não posso dizer que é zero, mas, enfim, é praticamente nulo o risco dessa cava transbordar. Só para a gente entender, esse material que hoje está na cava subaquática de Cubatão é o material que foi dragado do porto, canal de Piaçaguera. Esse material ele é originário da industrialização de Cubatão, né? Então ele está lá por décadas. Infelizmente naquela época não havia tanto controle ambiental, né? Eu expliquei no primeiro bloco, né, as regras de destinação de efluentes, né? Hoje elas estão muito mais rígidas, naquela época não eram tão rígidas. E a gente pode inclusive afirmar que nem tudo que foi disposto, né, naquele momento está no canal, muita coisa de fato mais leve foi embora naquela época, mas ao longo dos anos alguns materiais, alguns elementos químicos, né, desse processo de industrialização, ele foi se depositando ali no leito do canal, em alguns casos, na maioria dos casos, se incrustando no solo e se transformou ali em toda uma camada, né, de material de má qualidade. Eu poderia até, brincando aqui, dizer que a tabela periódica ali está praticamente toda representada, estava, né, toda representada nesse material no canal. Agora, esse material ele foi retirado, né, todo retirado ali do canal, está numa situação de abrigo, onde você consegue garantir que ele não vai mais se movimentar, como aconteceu ao longo dos anos, que não vai seguir junto com correntes para praias, para
locais de pesca, por exemplo, porque a gente vai, inclusive, sobrepor esse material com material bom. E a gente tem também um compromisso permanente de monitorar esse material. O que é esse monitoramento? Em quanto tempo é? Como é feito? Isso é contínuo, né? Todo o processo de disposição de material com contaminantes, onde quer que você coloque, você assume um compromisso contínuo de monitorar se esse material está estável. Por exemplo, se a gente tivesse colocado esse material em terra, né? Ele estaria... isso que eu ia te perguntar, tem alguma outra alternativa em relação à cava? E ela é a melhor, foi a melhor alternativa Foi encontrada? A melhor alternativa, mais segura. Eu vou explicar por quê. Antes, só para concluir o meu ponto aí do controle permanente, né? Se a gente tivesse colocado, por exemplo, em terra, esse material estaria sujeito à ação de lençóis freáticos, de chuva. Então, se por algum motivo essa água, né, que tivesse em contato com esse material carreasse isso para uma drenagem, essa drenagem tem que ter uma estrutura específica para não deixar o material vazar. Então, os riscos de controle desse material após a destinação, eles permanecem se você não garante esse monitoramento e esse confinamento da forma adequada. Quais as outras opções? As opções em terra, as opções em bag, que a gente inclusive utilizou no projeto de expansão do TIPLAN para a dragagem dos berços do terminal. A gente tem experiência nas 3 opções. Por que a cava é a melhor opção? Porque o maior risco de você movimentar esse material é durante a dragagem. Quanto mais rápido e mais seguro o equipamento for para você fazer a retirada e a disposição, melhor. Nós tivemos, por exemplo, a experiência do bag, né, que também é feito com sucção. Só que o bag, ele é uma estrutura que, se você colocar muita pressão de material para dentro dele, ele estoura. Né? Então, você precisa ter um diâmetro menor, uma força de sucção menor. E qual foi a nossa experiência com o bag? Essa tubulação entupia, aí você tinha refluxo. Então, você tinha risco era muito maior. Muito maior de dispersão nas correntes e no canal. O material estava numa condição estável, vamos dizer assim, pausado, né, em repouso, e aí com o refluxo ele já estava ali em suspensão. Então, assim, a gente tem experiência nas 3 opções. Opção em terra, opção em bag levaria anos, enquanto a gente dragou todo o material em meses. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o assunto da cava subaquática de Cubatão. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre as tragédias ambientais. Eu converso com Mariângela Oliveira, professora do Centro Universitário São Judas Tadeu, e também com Alessandro Gama, gerente-geral de portos da VLI. Bom, no bloco anterior, o Gama falou que a questão da cava subaquática de Cubatão era extremamente segura, risco zero. Você concorda com isso, professora? Risco zero, esse foi o melhor método mesmo? Eu concordo, sim, que foi o método mais adequado para essa situação. Porque, assim, a dragagem é inevitável, é uma área portuária, é necessário que se faça. E onde você vai colocar aquele material contaminado de anos, né, das indústrias de Cubatão ali, se depositando lentamente. Então, eu questionava muito, até com os meus alunos em aula, assim, como é que você tira um material fino, que está depositado ali, e você transporta ele para a área externa, por exemplo, para a Baía de Santos. Aí você está disponibilizando ele para um ambiente com uma hidrodinâmica maior, né, correndo o risco de contaminar as praias, como a gente viu sinais das pessoas falando que estavam chegando nas praias do Guarujá. Então, o risco era muito maior. Além disso, você expor também esse material na superfície, com os depósitos ou com os geobags, seja o que for, você está tirando o material que está depositado no fundo de uma baía, no fundo de um estuário, né, e disponibilizando esse material na superfície. Aí sim ele está em risco. Né? Por exemplo, os geobags, até onde? Existe um limite, existe uma área. Então, você vai ocupar as áreas com geobags, você não pode colocar depois, edificar em cima dessas áreas. Então, que uso que você vai dar para elas? Né? Você construir barragens, fazer esses depósitos na superfície, então o risco era muito maior. E a cava, o que eu entendo, né, do ponto de vista mais técnico, assim, que a cava ela está num ambiente submerso,
numa área de baixa hidrodinâmica, numa área calma, falando de uma maneira mais simples, para as pessoas entenderem, como o Gama falou antes. Então, tirou do Canal do Porto, que é uma área de hidrodinâmica maior, que você tem correntes fluviais e correntes de marés. Então, você tirou de uma área de maior hidrodinâmica e colocou na borda, na margem, numa planície de maré. Então, aquela área, naturalmente, ela tem baixa hidrodinâmica. É uma área natural de deposição, de assoreamento. Então, foi feita a cava, então foi colocado o material, o rejeito ali dentro, depois que atingir o limite que é considerado necessário ou adequado, depois vai se fazer a deposição e a selagem, né, com a areia. Perfeito. E depois disso, começa o processo natural, ou melhor, o processo natural, ele está o tempo inteiro ali. E qual é o processo natural daquela área? É a deposição. Naturalmente, aquilo vai ser selado. Depois dessa camada de areia, vai naturalmente começar a depositar argila. E a argila é muito fina e ela vai selar aquela região. O que oferece o tal do risco zero. Exatamente. E aí, como é uma área de assoreamento, a tendência daquilo é ser retomado novamente e voltar a se formar uma planície de maré. Agora, o Ministério Público chegou a sugerir que, ao invés de se manter a cava, ou se utilizar a cava, se fizesse um aterro químico. E a explicação é que seria ambientalmente mais correto. Você concorda com isso? O que aconteceu em relação a isso? Por que não se foi utilizado, então, um aterro químico? A opção de um aterro, né, em terra equivale à cava nesse sentido dele estar confinado. A grande diferença é exatamente a remoção. Muito se fala, como eu falei, né, muito se fala no local de destino e pouco se fala na retirada, né, no transporte do material para um determinado local. O tipo de dragagem para você dispor em terra seria com outro tipo de draga, que é mais propenso a vazamento das conchas na dragagem, colocação em balsas, depois transposição para caminhões. Então, assim, todos esses tombos, né, que a gente costuma dizer, desse material, mais utilização de equipamentos não tão eficazes do ponto de vista de vedação, gerariam muitos riscos e por muito tempo de você dispersar esse material. Então, assim, todos esses argumentos a gente apresentou ao Ministério Público. A gente está no final do nosso programa, só gostaria que em um minutinho você falasse e explicasse qual a ligação do VLI com a questão da Vale. Por que essa preocupação, então? Por que a cava subaquática de Cubatão veio à tona esse assunto? Infelizmente, usaram esse evento, né, para fazer esse vínculo, né, com a cava, que são estruturas completamente diferentes. A Vale ela é uma sócia minoritária da VLI, já foi controladora da VLI até 2014, mas nós temos outros 4 sócios, mas a VLI possui um conselho próprio, possui uma diretoria própria, todas as decisões são independentes, né? Então não existe qualquer gestão direta da Vale na VLI. Ok, Gama, muito obrigada pela sua participação. Mariângela, muito obrigada. Muito obrigada, Roberto. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.